Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Você já parou para pensar que talvez não seja o mundo que te impede de crescer, mas aquilo que você acredita sobre si mesmo? Seja bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e hoje nós vamos falar sobre o que de fato molda os seus resultados, suas crenças inconscientes. E se você ainda não me segue lá no Instagram, @GustavoIANN, por lá eu aprofundo esses temas com provocações e ferramentas diárias. Para a gente iniciar, eu quero trazer uma frase aqui que a gente vai refletir sobre ela durante todo o episódio. Mude sua crença e sua realidade começa a mudar junto. Eu não sei de quem é essa frase, mas quando eu ouvi ela eu fiquei assim, cara, faz muito sentido e tem base na ciência, naquilo que a gente já tem de conhecimento científico. Então, me fez assim, minha cabeça ficou uau! E para a construção desse episódio, eu quero contar para vocês uma história. E no final, nós temos uma ferramenta prática, beleza? Vamos nessa então. Quero que você veja isso, você se identifica com essa história. Joãozinho, um rapaz inteligente, muito esforçado e criativo. João sempre tinha, uma hora ou outra, uma oportunidade real de crescimento, que ele sempre recuava. Ele dizia que era perfeccionista, que não era o momento certo, mas no fundo havia uma voz antiga sempre dizendo para ele: você não é capaz, você vai errar, você vai decepcionar. Essa frase nem era dele. Era de um professor que humilhou ele quando ele tinha 9 anos. Mas ela ficou gravada como um eco emocional. Então ele vivia diante de duas pontes e nunca atravessava. A ponte era o lugar que ele estava atualmente e do outro lado o lugar onde ele gostaria de estar, mas sequer ousou tentar chegar lá. A partir de um determinado momento, ele começou a pensar, cara, se eu não me movimentar, não testar as ideias, eu simplesmente não vou conseguir atravessar. E nesse questionamento desses pensamentos limitantes, ele decidiu testar uma nova ideia. E se eu for com alguém até o outro lado? Aí ele chamou um amigo e, a partir da coragem do amigo, ambos foram juntos até o outro lado. A partir disso, ele entendeu, ele criou um novo processo na sua cabeça. Ele identificou uma nova crença. Entendeu que aquilo que havia sido dito para ele na infância não fazia mais sentido. Ele, portanto, se expôs a uma nova situação e viu algo surpreendente. A ponte nunca esteve quebrada. Era só uma lente que estava embaçada. E aí eu te pergunto, qual lente está embaçada na tua vida? Qual ponte você vê quebrada? Identificar essa crença, essas pontes, fazem com que nós tenhamos uma ressignificação da história. E o que é ressignificar? É dar um novo sentido. E é isso que eu quero que você trabalhe agora na tua cabeça. O que são as crenças, afinal de contas? As crenças são pensamentos repetidos com cargas emocionais que criam filtros de realidade. Elas não descrevem o mundo, tá? Elas moldam como você o enxerga. Segundo a neurociência, as crenças se instalam via experiências marcantes, ou seja, uma crença ela tem uma equação.
experiências marcantes, emoções intensas e repetição neural. Ou seja, um caminho. Você faz várias vezes aquele caminho na tua cabeça. Essas crenças limitantes, elas têm algo em comum. Normalmente, é algo como amar é sofrer. Aí você tem crenças limitantes também sociais, né? Homem não presta. Eu não sou bom o suficiente. Dinheiro é algo sujo. Para ganhar dinheiro tem que fazer alguma coisa de errado. Tudo isso são crenças limitantes. Tudo isso são crenças limitantes, que às vezes são fortalecidas ainda. Um dos exemplos, por exemplo, de crenças que são fortalecidas é essa ideia de que homem não presta. Aí a pessoa vai, se expõe... Olha só que interessante isso. A pessoa vai, se expõe a um novo relacionamento e aí percebe que nem todo homem é igual. Mas na cabeça dela, às vezes ela nem teve uma experiência com o homem que traiu ela e já fala que todo homem é igual. Por quê? Porque ela percebeu as experiências das outras pessoas e fez um julgamento de suas próprias experiências. E a partir daí, ela teve uma equação na cabeça dela. Ela chegou a um resultado. Todo homem é igual. Nenhum homem presta. Mas ela só vai conseguir mudar isso se ela se expor às novas experiências. E, meus amigos, é justamente aqui que eu quero entrar com vocês. Primeiro, eu quero que você entenda que as crenças, elas não são verdades absolutas. Elas são só trilhas no nosso cérebro, tá? E se elas não estão nos levando aonde a gente quer ir, a gente pode mudar o caminho. Simples assim. Imagina uma trilha, se você está indo para uma cachoeira e não quer chegar nessa cachoeira, você vai mudar o caminho, beleza? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar aqui. A nossa ferramenta de hoje, ela é uma reprogramação em 3 atos, tá? Essa técnica simples contempla 3 etapas, onde a primeira, nós vamos identificar a crença dominante. Segundo, nós vamos desmontar com evidência contrária. E em terceiro, nós vamos instalar uma nova crença com ação, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, identificar a crença dominante. Qual crença dominante você tem aí na tua cabeça? Poxa, pode ser, por exemplo, eu não consigo terminar o que eu começo. Eu sempre começo e não termino. Essa é uma crença dominante, tá? Uma crença limitante. Eu quero que você se pergunte: essa crença de fato é verdade? Ou é apenas uma repetição de algo que você viveu? Você precisa elencar, e aqui a gente entra no segundo passo, 3 momentos, tá? Que você provou o contrário para essa crença. Questione essa crença, você já começou a questionar. Agora eu quero que você elenque 3 momentos que você provou o contrário dessa crença. Então vamos lá, crença: eu não consigo terminar o que começo. Você vai elencar lá 3 momentos que você provou, que você começa e termina. Por que isso, Gustavo? Isso ativa novos circuitos neurais como base real. Tá? Então, quando você prova com evidência que você é uma pessoa que começa e termina, você fala para o seu cérebro: não, peraí, isso que você está repetindo para mim não é verdade. Então você começa a combater esses pensamentos, beleza? Essa é a ideia. Então, uma vez que você já se convenceu de que você é uma pessoa, você tem evidência de que você começa e termina, agora a gente vai escolher uma nova frase, tá? Pra gente substituir ela. E aqui, antes de eu falar uma frase nova que você poderia colocar no lugar, eu quero que você entenda que a reprogramação, ela é muito mais do que você ficar falando uma frase, contando uma história pro seu cérebro. A fórmula da reprogramação mental, ela é repetição com emocionalidade e ação intencional. Não adianta você olhar no espelho e falar: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, e você não ter uma mudança de comportamento, não ter uma mudança de identidade, não ter uma repetição, ou seja, você não criar histórico de uma nova identidade com forte impacto emocional e ações intencionais. Porque senão você só vai estar contando uma história para o seu cérebro
e, logicamente, que nem você, no final das contas, vai acreditar. A ideia aqui é que você construa evidências para que teu cérebro entenda que você tem uma nova crença. Então, a crença que antes era uma crença limitante, você vai concluir por base de dados. O seu cérebro ele vai entender, poxa, não, como essa crença é de que eu não consigo terminar o que eu começo, tá fazendo, não tá batendo. Por quê? Porque eu tô fazendo e tô concluindo. E aí, com essa crença, por exemplo, você vai usar uma ação estratégica intencional. Isso a gente trabalha lá na mentoria. O que seria, por exemplo, uma ação estratégica intencional? Você colocar metas pequenas. Por quê? Porque você consegue, com metas pequenas, você concluiu, seu cérebro já registra ali, pô, ele começou e ele terminou. Aí depois você faz outra meta pequena. Começou e terminou, começou e terminou. E aí seu cérebro vai entender, não, ele é uma pessoa que começa e termina. Ele fala e faz. E aí você tem impacto emocional. Quanto maior o impacto emocional, com repetição, mais fácil é do seu cérebro fazer essa reprogramação mental. Beleza? Então vamos lá. Uma história que você pode contar é, se antes você falava pro seu cérebro, e aí faz muito no sentido de embate, tá? Você combater mesmo uma crença. Se antes o seu cérebro vinha com pensamentos rápidos de eu não consigo terminar o que eu começo, você vai combater falando eu concluo o que eu começo porque eu me comprometo comigo mesmo. Inclusive, nos dias tais e tais, eu fiz e terminei. Então você começa a contar uma nova história para o seu cérebro. É um debate que você faz consigo mesmo. Beleza? Então, meus amigos, espero que tenha te ajudado. E se você quer aprofundar esse processo de reprogramação interna, participe da minha mentoria. Por lá eu vou te guiar, tá? Nesse passo a passo, onde nós vamos alinhar corpo, mente e propósito em uma nova realidade. Então, nós vamos criar juntos essa nova realidade. Acesse www.gustavian.com.br/mentoria, faça a aplicação e vai ser um prazer caminharmos juntos lado a lado. Esse foi o nosso Evolution Cast de hoje, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito, e até o nosso próximo episódio.